A história começa com o imenso e poderoso Rei dos Mortos, prestes a enfrentar o nobre e glorioso Cavaleiro da Luz, ambos prontos para decidir o destino do mundo. Porém, o protagonista, que observa de um canto da tela, acha que a luta parece mais uma peça teatral do que uma batalha real. Ele diz que é tudo um jogo. Afinal, ele é o grande nobre preguiçoso, que se encontra sem ação, pensando em como chegou a esse ponto. Logo pela manhã, alguém bate à sua porta. Era um investigador da Divisão de Investigação de Transmissão de Superpoderes, que lhe pergunta se ele é o Fun, e o protagonista confirma. O investigador então lhe diz que, caso ele tenha algum superpoder para relatar, deve fazê-lo, antes de desejar um bom dia e ir embora. Ao fechar a porta, o protagonista reflete sobre o fato de que não abre aquela porta há pelo menos 6 meses. Vendo a comida que tem em casa, ele percebe que tudo está vencido. Ele pensa que já fazem 2 anos desde que não pisa na rua, que se isolou do mundo, e que talvez as pessoas o chamem de patético ou um fracote sem coragem, mas ele mesmo se considera uma vítima desse mundo. Enquanto isso, a TV exibe uma notícia sobre uma emergência. Um enorme incêndio tomou uma área comercial, e os bombeiros estão tentando extinguir as chamas. Eles acreditam que o fogo foi causado por um desperto, um criminoso que cometeu um ato aleatório antes de ser transportado para outro mundo. O protagonista reflete sobre esses despertos, que, de repente, ganharam poderes misteriosos chamados superpoderes. Quando despertam para tais poderes, são forçados a serem transportados para outro mundo em até 24 horas, e raramente conseguem voltar. Muitos aproveitam esse curto tempo para fazer o que quiserem, incluindo cometer crimes. Há 2 anos, o protagonista perdeu sua família e sua perna por causa de um desses criminosos. Tentando se exercitar na cadeira flexora, ele percebe que não tem força alguma nas pernas e desiste, achando a situação patética. Ele questiona por que sente tanto pavor de sair de casa. Se tivesse mais coragem, talvez sua vida fosse diferente. Mas de repente, uma mensagem do sistema aparece. Um deslocamento dimensional foi detectado, e ele está prestes a se conectar ao sistema Aksha, despertando uma habilidade única. O contador do tempo é ativado, 24 horas restantes. O protagonista fica apavorado. Por que tudo isso está acontecendo de repente? O sistema alerta que, caso ele não se transporte de forma voluntária, será forçado a ir para o outro mundo. Ele entra em pânico, tenta fugir da tela do sistema, e corre para uma gaveta. Ele se lembra de que algumas pessoas levaram até um ano para retornar, e o tempo lá é 10 vezes mais devagar que na Terra. Isso significa que ele teria que ficar 10 anos no outro mundo. Será que conseguiria sobreviver? Faltando apenas 3 minutos para a viagem, o protagonista se prepara, vestindo roupas e colocando uma mochila enorme. Mesmo assim, ele pensa que é impossível, que não tem poderes nem habilidades para sobreviver. Mas, de repente, ele se lembra de que agora possui uma habilidade, o poder do Avatar. Ele grita para ativá-la, e diante dele surge uma cópia sua. Ambos, assustados, percebem que estão compartilhando a mesma visão. O protagonista sente uma dor de cabeça e percebe que suas mentes estão conectadas, o que torna difícil se mover simultaneamente. O tempo corre, apenas 1 minuto resta. O sistema novamente avisa que, caso ele não se transporte por vontade própria, será forçado a ir. O protagonista, frustrado, se pergunta por que um poder tão inútil caiu nas suas mãos. Mas, ao refletir, ele percebe que pode enviar seu clone no seu lugar. O sistema confirma, e o teletransporte começa. O clone é enviado ao outro mundo, mas o protagonista, ainda consciente, se pergunta por que está ali e não em casa. O sistema avisa que, para retornar à Terra, o protagonista precisará acumular karma, o qual pode ser obtido por meio de boas ou mais ações no outro mundo. Porém, o karma dele está em 0. Então, de repente, o protagonista sente uma dor de cabeça e percebe que está novamente dividindo a visão com o clone. Ele desfaz o avatar, mas a sensação de enjoo piora. Mesmo assim, ele se consola ao pensar que conseguiu escapar do teletransporte para o outro mundo. Quando invoca novamente o Avatar, o sistema lhe informa que ele obteve uma recompensa especial por retornar à Terra sem usar a loja de karma. Ele ganhou um campo de teleporte dimensional, que pode ser utilizado uma vez por dia para retornar à sua última localização. O protagonista fica surpreso, e o sistema também avisa que seu karma aumentou consideravelmente. Ele mal consegue acreditar. Como isso foi possível? A explicação do sistema revela que o karma é acumulado por impactos que o protagonista teve no outro mundo, seja por bons ou maus atos. Agora, o protagonista possui mais karma do que o necessário para retornar à Terra. Ele se pergunta se isso é um erro, mas o que realmente importa
importa é que ele conseguiu acumular karma o suficiente para alterar sua sorte. Pedem para que o protagonista devolva o karma, mas ele responde que não fez nada de errado, então está tranquilo. Ele pensa na loja de karma e decide dar uma olhada nas opções de fortalecimento de status. A primeira opção que aparece é a saúde, e ele percebe que, por 10.000 pontos de karma, pode melhorar sua recuperação. Curioso sobre o que isso significaria, ele decide comprar. Quando faz isso, sente uma dor nas pernas e percebe que, pela primeira vez em muito tempo, consegue sentir suas pernas novamente. Ele se dá conta de que a ferida em sua perna, uma cicatriz profunda que o lembra da perda de sua família, está se curando. O sistema informa que ele superou o limite de recuperação e adquiriu a habilidade de super recuperação. Agora, à noite, ele está conseguindo fazer exercícios na cadeira flexora com facilidade, e percebe que não apenas se curou, mas ficou incrivelmente forte. Ele se pergunta o que mais pode fazer com o karma que ainda tem sobrando, até que vê uma nova opção na loja, que custa 300.000 pontos de karma, a habilidade única de fortalecimento. Ele se pergunta o que aconteceria se ele melhorasse a habilidade de avatar, e decide investir nisso. Mais tarde, ele analisa seu avatar e percebe que ele parece mais saudável. O avatar comenta sobre o novo shape do protagonista, que, orgulhoso, responde que é resultado do seu esforço. Ele percebe que, ao fortalecer sua habilidade de avatar, sua consciência agora está dividida em duas, o que permite que ele se movimente sem sentir enjoo, além de lhe conceder uma nova habilidade, centro da mente, que filtra estímulos e emoções, permitindo que ele receba apenas as informações desejadas. Isso significa que ele não ficará mais doente ao mudar de dimensão. Ele testa a habilidade, dando um soco no avatar, e, ao ver que ele não sente dor, sente-se mais confortável com a ideia de explorar outro mundo enquanto fica em casa. No sofá, ele também pensa que, se continuar a fortalecer a habilidade, poderia criar mais avatares. Os avatares começam a pensar em nomes. O protagonista, olhando para a marca de café, chama o primeiro avatar de Hans, e o segundo de Rins, como a marca de ketchup. Ele pensa que, apesar de os traços de Hans e Rins parecerem medíocres, Hans tem afinidade com magia e Rins é mais durável. Já está na hora de se concentrar na missão principal. Enquanto Hans é enviado a outro mundo, o avatar Rins vai dar uma volta pela cidade, levando o lixo acumulado de um ano. O protagonista, então, decide sair também pela primeira vez em muito tempo, refletindo que o centro da mente está funcionando bem, pois ele está conseguindo ignorar a ansiedade de sair de casa. Ele observa que Hans chegou bem no outro mundo e, enquanto isso, vê o ambiente à sua volta, uma floresta aparentemente pacífica. Mas, de repente, uma pantera surge, atacando sem hesitar. O protagonista saca sua espada, e a pantera, ao morder a lâmina, é surpreendida pela infusão mágica que ele usa em sua espada. Após algumas tentativas, ele consegue fincar a lâmina no pescoço da pantera e matá-la. Ele pensa que ainda está fraco e, se outra criatura aparecer daquela forma, ele estará em apuros. No entanto, à distância, ele vê um vilarejo e se dirige até lá. O chefe da vila o recebe calorosamente, elogiando sua coragem por atravessar a floresta cheia de criaturas à noite. O protagonista, exausto, responde que quase não chegou vivo e pergunta se pode passar uma noite na vila. O chefe, prontamente, diz que sim, e aproveita para comentar sobre o equipamento e as roupas do protagonista, que parecem estranhas. O protagonista responde de maneira vaga, dizendo que está apenas vagando pela região e coletando o que pode. O chefe menciona que faz tempo que não vê forasteiros na vila e o convida para tomar uma bebida na taverna. Mais tarde, deitado em um quarto, o protagonista reflete sobre como o povo da vila foi gentil com ele. Ele percebe que, apesar da sua situação difícil, talvez tenha encontrado um lugar onde as coisas podem ser um pouco mais fáceis. O protagonista, ainda exausto, começa a adormecer, mas, enquanto isso, algo incomum começa a acontecer. Ele sente uma presença se aproximando e se pergunta o que está acontecendo. Enquanto isso, no mundo original, o protagonista está em uma taverna, relaxando com uma cerveja. Ele reflete sobre sua jornada, treinando e se alimentando enquanto viaja, mas sente um pouco de culpa pelo uso constante da habilidade de durabilidade de Hans. Ele pensa que é bom estar preparado para qualquer imprevisto, já que nunca se sabe quando uma luta será necessária. No entanto, ele percebe que precisa aprender mais sobre como utilizar seus avatares, afinal, deseja se tornar um comandante perfeito. De repente, ele sente uma estranha sensação, algo bizarro,
e o sistema avisa que Hans morreu. Todos os traços acumulados de Hans foram resetados, e o protagonista imediatamente faz a conexão de que provavelmente alguém colocou algo na bebida dele no vilarejo. Ele se sente ingênuo por ter confiado tão facilmente. O protagonista se pergunta se está conectado com seu avatar, quando o chefe da vila revela, sem remorso, que Hans foi transformado em um esqueleto de elite, um morto-vivo, e que ele não havia sido útil como esperavam. O protagonista, em choque, ouve o sistema informar que ele foi transformado em morto-vivo, mas que, graças à habilidade centro da mente, sua mente não foi corrompida. Ele percebe que agora está entre outros mortos-vivos e começa a se perguntar se todo o vilarejo foi transformado assim. Enquanto tenta entender a situação, uma pessoa desce ao por onde ele está, e o protagonista reconhece que é o mesmo homem com quem ele conversou na taverna na noite anterior. Esse homem, ao vê-lo, parece desinteressado e dá ordens para que o protagonista, ou melhor, Hans, se mova. Mesmo sendo controlado pela força de uma habilidade misteriosa, o protagonista consegue resistir parcialmente, mas sente que a energia que o move é familiar, talvez relacionada à afinidade com magia que ele possui. Passa uma semana, e o protagonista, agora acostumado com a situação, começa a praticar magia. Ele se concentra e, finalmente, consegue controlar um dos esqueletos que estavam em seu alcance. Contudo, o esqueleto começa a se mover de maneira desajeitada, o que faz o protagonista rir, sabendo que ainda está aperfeiçoando sua magia. Mas, então, ele ouve um barulho e, ao olhar para seu pé, encontra um rato, que o estava incomodando há dias. O protagonista, se divertindo com sua descoberta, usa seu poder flamejante para matar o rato e, para sua surpresa, o rato revive. Ele nomeia o rato de Alfred e o manda investigar o depósito onde os mortos-vivos estão sendo mantidos. Enquanto Alfred faz seu trabalho, o protagonista descobre, através de suas investigações, que há uma força maligna emanando do armazém, um poder tão perigoso que ele hesita em se aproximar. No entanto, ele continua a buscar mais informações sobre o que está acontecendo ali. Em uma conversa, o chefe da vila menciona que há algo estranho com a energia negra presente no corpo de alguns mortos-vivos, o que leva o protagonista a se perguntar se a origem dessa energia está relacionada ao Rei Imortal. A situação se complica quando Alfred é atingido e morto, e o protagonista sente que precisa se vingar. O protagonista então parte para o armazém, determinado a confrontar aqueles que controlam os mortos-vivos. Quando ele entra no depósito, ele encontra um ambiente tenso, com mortos-vivos sendo controlados por uma força superior. Ele exige saber quem estava controlando Alfred e, ao se deparar com o líder, começa a questionar as intenções dessa nova ameaça. Uma luta se inicia, mas o protagonista percebe que a verdadeira luta está apenas começando. O zumbi, caído no chão, se ergue com uma expressão sinistra e solta. A caçar o povo da vila é bem mais divertido. Pelo menos, vou me divertir com minha esposa, não com a morte. Num piscar de olhos, ele se levanta e, com um movimento ágil, morde o pescoço de Zeph. Sentindo a dor intensa, Zeph se pergunta, atordoado, o que está acontecendo, enquanto tenta dar ordens ao monstro para parar. Mas, como nada funciona, ele começa a recitar feitiços, invocando magia, até que, de repente, outro zumbi surge atrás dele e o agarra. Em segundos, todos os mortos-vivos ao redor começam a mordê-lo, devorando sua carne. Zeph, agora em agonia, pensa que aquilo é apenas o começo, e promete vingar todas as vítimas. Simultaneamente, o protagonista, no vilarejo, envia outro avatar para lá. Ele chega furioso e exige explicações dos guardas, que haviam informado que seu irmão desaparecera naquele local. Eles tentam mandá-lo embora, mas ele insiste em se encontrar com o chefe da vila. Ao aparecer, o chefe fica visivelmente surpreso ao ver o rosto do protagonista, que é idêntico ao do irmão desaparecido. O protagonista, com frieza, diz que seu irmão gêmeo deve estar por ali. Enquanto isso, no corpo de um esqueleto, o protagonista reflete sobre a vantagem de ter dois corpos. Ele sente que a distração causada por Hans lhe permitiu chegar até o fragmento do Rei Imortal, do qual emana uma energia avassaladora. Ele começa a perceber que o fragmento está absorvendo a energia dos mortos-vivos, como se ressoasse, buscando outras partes do fragmento. Mas ao observar os mortos-vivos, ele percebe quão poderosos eles parecem. O local onde ele se encontra, um armazém, é cheio de produtos defeituosos, e o protagonista resolve que é hora de eles provarem um pouco dessa mercadoria. Sem hesitar, ele agarra o fragmento, e a ressonância desencadeia uma grande explosão. Nesse momento, o outro avatar, ainda conversando com o chefe da vila, tenta insistir que eles são gêmeos. O chefe, cético,
começa a se questionar, mas logo sente algo estranho emanando do fragmento. No mesmo instante, o chefe, em forma de alma etérea, ordena que os guardas matem o protagonista, mas, quando os guardas se armam, o protagonista já havia desaparecido. Enquanto o avatar do protagonista, no corpo do esqueleto, sente uma tempestade de emoções negativas e um desejo assassino intensamente filtrado pela sua mente, ele começa a questionar se uma pessoa normal resistiria àquela pressão sem enlouquecer. Quando a energia do fragmento entra em seu corpo, uma grande explosão ocorre, e o sistema informa que ele atingiu o poder necessário para evoluir. Ele agora é um mago imortal, ou um Demiliche, com habilidades de magia negra, graças ao fragmento do Rei Imortal. Enquanto isso, um subordinado comenta que Zeph foi um idiota por não conseguir lidar com um simples ratinho e que agora o problema era deles. Quando alguém chama por Huian, ele responde telepaticamente, mas seu mestre o instrui a parar de enrolar e verificar o fragmento. Ele segue a ordem e começa a buscar por Zeph, que está no porão, mas se pergunta por que ele não responde. De repente, algo é teletransportado até lá, e ele pensa que é Zeph, mas, ao investigar, vários mortos-vivos começam a sair de uma porta. O protagonista, com um tom sarcástico, diz: "Oi, o clima tá ótimo hoje, não tá?" Huian fica chocado, perguntando como o esqueleto consegue falar. Desesperado, ele começa a preparar magia negra e tenta se afastar das criaturas. No entanto, a porta que cai sobre ele faz o protagonista zombar, dizendo que ele não respondeu aos cumprimentos de forma educada. Ele, agora com a sabedoria maligna, consegue compreender perfeitamente a magia negra ao seu redor. Uma explosão ocorre, e ele ordena que os mortos-vivos não deixem ninguém de pé, matando todos os humanos presentes. Enquanto isso, o protagonista observa as explosões e se pergunta o que está acontecendo. O chefe da vila se aproxima, reconhecendo o esqueleto de Elite e perguntando como ele conseguiu obter o fragmento do Rei Imortal. O protagonista, com um sorriso, responde que faz tempo que não ouvia, e menciona que, graças ao chefe, perdeu seu coração e, desde então, começou a buscar seus fragmentos. O chefe, furioso, pergunta como o protagonista conseguiu usar o fragmento do Rei Imortal com aquele corpo fraco e insignificante. Ele então prepara uma magia poderosa para acabar com ele de uma vez, utilizando um feitiço mortal chamado Dedo da Morte, um laser de magia negra que atinge o braço esquerdo do protagonista, cortando-o completamente, fazendo voar para longe. O protagonista, com um sorriso irônico, comenta que o chefe não é muito educado ao atacar enquanto ainda está conversando. O chefe, irado, manda-o calar a boca, revelando que ele investiu todos os recursos em um longo processo de amadurecimento que durou um ano inteiro, e estavam prestes a conquistar um poder imenso, mais forte do que qualquer coisa. Mas agora, tudo estava perdido por causa dele. Em resposta, o chefe invoca o feitiço das trevas, e o protagonista é atingido, mas ele sente como se um novato estivesse usando uma magia avançada. O protagonista ironiza, dizendo que ele conseguiu resistir ao feitiço, mas o chefe não. O chefe, determinado, afirma que não sabe como ele resistiu à corrosão do fragmento, mas que acabará com ele ali mesmo. Ele usa um feitiço chamado Vectoplasmos na direção do protagonista, mas o protagonista responde que ficar falando o nome das magias é irritante demais. Ele então revela que está na hora de matar o chefe e invoca Alfred. O chefe, confuso, pergunta quem é Alfred, se ele estava infiltrado na vila, mas o Albo percebe a presença da magia negra atrás de si. Por pouco, ele consegue se defender a tempo, mas se dá conta de que o protagonista está se adaptando muito rapidamente à magia negra. Ele se pergunta se isso tem algo a ver com o fragmento, mas, sem tempo a perder, o chefe utiliza outra magia. Nesse momento, um dos subordinados do chefe, que lutava contra os mortos-vivos, começa a ter sua alma sugada, e logo todas as almas dos humanos ali também. O protagonista percebe que as almas dos necromantes estão sendo consumidas. O chefe da vila, usando uma coroa chamada a Coroa do Quebrado, se fortalece com a alma de seus subordinados. Ele fala que, embora o protagonista tenha ficado mais forte devido ao fragmento, ele ainda não será capaz de ultrapassá-lo e que morrerá ali. Mas, de repente, o chefe é atingido no peito por um disparo de alta precisão, o que faz o protagonista zombar, dizendo que quase dormiu com ele falando o nome de cada feitiço. O chefe, já gravemente ferido, cai morto com o buraco no peito, enquanto o protagonista se pergunta se Alfred está vendo aquilo. Ele finalmente vingou seu amigo e agora poderia descansar em paz. Enquanto isso, em uma grande catedral, uma mulher reza e sente uma presença estranha. Ela corre para encontrar um bispo,
que lhe pergunta se ela terminou suas orações. Essa mulher é Santa Riesta, e ela diz que sentiu sinais de que o rei imortal renasceu no oeste. O bispo, assustado, manda convocar uma reunião imediatamente, e a santa pensa para si mesma que não permitirá que isso aconteça novamente. Ela lembra com temor do rei imortal, que espalhou pavor por todo o continente anos atrás, e decide que não deixará que lhe traga mais destruição. Enquanto isso, o protagonista caminha por entre o massacre de humanos e mortos-vivos. Ele observa que a maioria dos mortos-vivos que estava controlando morreu, mas se consola, dizendo que pode apenas recrutar mais mortos para seu exército. Esse é o poder de um necromante. No entanto, ele se dá conta de que ainda está sem braço. Então, ele encontra um esqueleto e arranca o braço, dizendo que isso deve servir. Usando sua habilidade de super recuperação, o braço se regenera rapidamente, e o protagonista comenta que é hora de aumentar seu exército novamente. Ele decide que o soldado que estava à sua frente se tornará seu subordinado e, com a sabedoria maligna e o fragmento do rei imortal, sente que tem poder suficiente para dar consciência a um morto-vivo. No entanto, ao tentar, ele acaba esfarelando o esqueleto, ficando surpreso e se perguntando por que a magia não funcionou. Após alguns ajustes, ele consegue recrutar novamente um exército de mortos-vivos, e comenta que, apesar das falhas iniciais, está começando a pegar o jeito. O protagonista então olha para o corpo do chefe da vila, refletindo que está na hora de pegar sua alma para extrair algumas informações. Porém, ao tentar, ele percebe que não está funcionando. Ele se pergunta se o chefe da vila não possui alma, e logo conclui que o círculo mágico em seu peito deve ter sugado a alma dele. Ele pensa que, talvez, haja uma organização por trás disso, tentando esconder os segredos relacionados ao fragmento. O protagonista entende que isso faz sentido, dada a magnitude desse grande plano, mas decide que, mesmo assim, pode usar o corpo do chefe. Usando os restos do corpo do chefe, o protagonista cria um morto-vivo com grande poder de combate e consciência. Quando o novo ser, agora chamado Malcolm, acorda, ele se apresenta ao protagonista, que se impressiona. Malcolm, aparentemente em estado de servidão, diz que está às ordens do seu senhor. O protagonista, satisfeito, pergunta se ele ouviu e, como resposta, dá um tapa na cara de Malcolm, que imediatamente responde afirmativamente. O protagonista então pensa, com frieza, que não está com pena de Malcolm. O protagonista começa a refletir sobre as memórias que perdeu, especialmente os atos ruins que cometeu, e como ele, agora, tem certeza de que se divertiria torturando aquele inimigo. Contudo, ele decide não seguir esse caminho imediatamente. Ao invés disso, chama Malcolm e observa o cajado do feiticeiro da morte, considerando sua utilidade. Mais tarde, ele acaba usando o cajado e pensa no zumbi que ajudou a derrotar Zeph, pedindo que esse zumbi, finalmente, possa descansar com sua família na morte. Ele então queima todos os corpos, liberando as almas. Enquanto isso, no mundo original, Seung, o corpo original do protagonista, está em casa, tranquilo, comendo e bebendo. Ele pega o celular e decide verificar o preço do ouro, já que, após massacrar todos no vilarejo, encontrou um tesouro valioso. Ele então invoca Hans para ajudá-lo a transportar o ouro, mas, ao vê-lo em sua forma assustadora, desfaz a invocação, pensando que a sensação de morte iminente era palpável. No entanto, ele precisa de Hans novamente, então decide fortalecer suas habilidades. Ele acessa a loja de Karma, onde percebe que, ao acumular mais Karma, sua força mental aumenta, e ele adquire uma nova habilidade chamada de Espelho tão límpido quanto a água, que o protege de ataques mentais. Com uma habilidade aprimorada, ele sente que está mais forte e que Hans agora pode ser de grande ajuda. Ele vai até a alfândega para vender o ouro e transferir o dinheiro, sendo admirado por todos enquanto sai do local. Porém, por precaução, ele esconde Hans nas sombras, colocando uma máscara nele, embora não ache que ficou muito bom. No momento em que ele sai do local, uma explosão ocorre atrás dele, e uma criatura semelhante a um lobo aparece, revelando que havia roubado o ouro que o protagonista acabará de vender. A loja entra em pânico, com as pessoas pedindo ajuda da polícia, mas o protagonista, refletindo sobre vilões que cometem crimes com suas habilidades especiais, pensa sobre os heróis que deveriam protegê-los. Os vilões, confiantes, anunciam que os guardiões não chegarão a tempo e partem para um portal, mas quando chegam, descobrem que ele foi desfeito. Um dos vilões percebe a presença de Hans, inconsciente, e pergunta se ele é um guardião, mas o protagonista, dentro de seu corpo atual, sabe que ele não pode fazer nada, então invoca um exército de mortos-vivos para lidar com a situação. O corpo de Hans reage, sentindo que esse corpo é diferente, e logo um grupo de guardiões da Associação Coreana chega ao local,
chocados ao verem os vilões desacordados. O líder da equipe se pergunta quem teria derrotado os vilões, dando ordens para procurar pelo responsável. Enquanto isso, o protagonista observa tudo com satisfação, sentindo que extravasar o estresse daquela forma não é tão ruim. Em outro mundo, Haynes, aparentemente, chegou ao destino prometido, uma cidade que deveria ser um local seguro, mas, ao chegar, descobre que está vazia, sem lojas abertas ou pontos de controle. Ele ouve barulho vindo de um beco e se depara com um grupo de homens intimidando uma jovem. Eles exigem 3 moedas de prata dela, ou ela não será ajudada. O protagonista, ciente do clichê, não quer se envolver, mas ao sair do beco, a jovem esbarra nele e se desculpa repetidamente. Ele, sem querer se envolver, pergunta se ela conhece a cidade e, vendo uma oportunidade, decide contratá-la. A jovem, surpresa e animada ao ver o dinheiro, concorda, e ele diz que agora será a hora de discutir os termos do contrato. A cena termina com a garota, já contratada, à noite, aguardando a próxima etapa dessa estranha parceria. O protagonista e Diana seguem com sua rotina, e ela mostra a ele um local que parece confortável o suficiente. Ela pergunta se ele gostou do espaço, e ele, embora pensativo, se lembra de sua situação e de como aquela situação foi útil para ambos. Diana, uma jovem que perdeu seus pais e vive com dificuldades financeiras, foi contratada para guiá-lo pela cidade em troca de algumas moedas de prata. Mas, no meio da madrugada, ele acorda incomodado com a cama desconfortável. Ao escutar alguém espirrando do lado de fora, percebe que Diana está resfriada. Ela aparece, sorrindo, e ele a repreende, pedindo que não apareça tão cedo novamente. Eles então tomam um café, e o protagonista, ainda com sono, dá algumas instruções. Diana, por sua vez, é educada e respeitosa, e o protagonista nota que algo sobre ela está diferente. Durante a conversa, ele percebe que ela guarda um pedaço de pão ao invés de comer, e fica curioso sobre essa atitude. A cidade onde estão, chamada Azul, é uma pequena localidade no Reino de Itália, localizada na parte oeste do continente. O protagonista observa que a cidade tem um ar medieval, com um símbolo misterioso espalhado por toda parte. Diana revela que o símbolo não é tinta, mas sim sangue. Quando ele questiona como ela sabe disso, ela responde que identificou o sangue pela carne de veado que ele havia comido e, com seu olfato aguçado, também reconheceu o cheiro. O protagonista, surpreso com o talento de Diana, pergunta o significado do símbolo, e ela explica que ele representa uma organização chamada Barcolac, que controla as ruas da cidade. Enquanto conversam, Diana para de repente, sentindo um cheiro, e o protagonista, curioso, pergunta o que é. Ela responde que é apenas o cheiro de pão fresco, uma banalidade que faz o protagonista questionar sua importância. Ele pensa em algo mais grave, mas Diana, com um sorriso, insiste que a comida simples ainda é algo que merece a atenção dele. Continuam o dia, passando por becos e casas, até que, alguns dias depois, o protagonista se vê aguardando Diana, que está atrasada. Quando ele começa a se preocupar, um grupo de bandidos se aproxima dele, oferecendo uma conversa. Ao perceber que está sendo abordado por criminosos, o protagonista se prepara para algo mais sério. Ele oferece algumas moedas de prata, tentando negociar, mas logo se dá conta de que os bandidos carregam o mesmo símbolo de Barcolac. A situação começa a ficar tensa, e o protagonista se lembra das palavras de Diana sobre sair logo da cidade. Nesse momento, os criminosos comentam sobre uma criança, e o protagonista, preocupado, percebe que essa criança é o irmão de Diana, Aaron. Antes que possa fazer mais perguntas, Diana aparece atrás dele, e a tensão entre eles e os bandidos aumenta. Após uma troca de palavras, os bandidos vão embora, e o protagonista, frustrado, reclama da demora de Diana. Ela, com os olhos marejados, revela que seu irmão desapareceu e que, apesar de cuidar dele com muito esforço, não conseguiu encontrá-lo. O protagonista, agora mais consciente da gravidade da situação, sugere que a organização Barcolac possa ter levado o irmão de Diana, uma ideia que a faz entrar em desespero. Ela explica que, se a organização realmente pegou, ele provavelmente morrerá. Diana revela uma chocante verdade sobre a cidade. Ela é uma espécie de fazenda para vampiros, e a organização Barcolac, junto com outros grupos, é controlada por essas criaturas. O protagonista fica surpreso e confuso, questionando como assim vampiros, já que ninguém nunca sobreviveu ao tentar fugir dessa cidade. Em paralelo, em um local distante, o vampiro que lidera a organização sente uma presença de magia negra. Ele se questiona se aquilo tem algo a ver com o fragmento do rima
imortal, o qual ele deseja obter. O protagonista, diante de tudo isso, percebe que há muito mais acontecendo nessa cidade do que ele imaginava, e a missão que parecia simples agora tomou um rumo obscuro e perigoso. Enquanto Diana se afasta com o irmão, o protagonista tenta incutir nela um pouco de esperança. Ela, no entanto, está ciente da realidade de sua situação. Diz que, por mais que faça seu melhor para manter-se fora de perigo, ela e o irmãozinho acabarão morrendo ali. O protagonista, visivelmente incomodado com essa perspectiva, segura o rosto dela com firmeza e a chama à razão, dizendo que, se for verdade, então não há tempo a perder. Ela então pergunta se ele ajudará a resgatar o irmão, mas faz questão de avisar que isso é quase impossível, até mesmo para ele, tamanha periculosidade da tarefa. Ele, determinado, responde que não se preocupa com isso, pois é bom em lidar com os tipos de pessoas que eles estão enfrentando. O protagonista pensa que, pela primeira vez, ele tinha uma missão de verdade, ajudar uma garota azarada a resgatar seu irmão. Enquanto isso, em um barzinho da cidade, alguns homens estão apostando e comentando sobre uma grande quantidade de dinheiro que apareceu misteriosamente. Um dos homens, careca com ares de criminoso, ri, dizendo que o dinheiro foi tirado de um pirralhinho. O protagonista. No momento seguinte, o protagonista entra no bar, com uma expressão séria e determinada, e alguém se levanta para confrontá-lo. O homem começa a zombar, perguntando quem era aquele otário, mas o protagonista não perde tempo e, com um movimento rápido, enfia uma faca na garganta de seu agressor. Ele então diz que conhece bem o tipo de escória com quem está lidando, gente que destrói famílias por pura ganância. Com um sorriso, ele pensa que menos um inimigo está no caminho e que faltam ainda dois. Os outros criminosos, surpresos com a velocidade e frieza do protagonista, tentam reagir, mas o protagonista já está pronto. Ele tem habilidades de combate impressionantes, que inclui recuperação e resistência. Mesmo com um corpo de rim, ele possui ótimas capacidades de luta. Ele acaba errando um ataque e abre a guarda por um momento, sendo atingido por uma faca. No entanto, a lâmina não penetra, como se estivesse batendo em metal. O bandido, surpreso, pergunta o motivo, mas antes que consiga reagir, o protagonista derruba com uma coronhada, afirmando que está usando um colete à prova de balas coreano. Em seguida, outro bandido tenta atacar pelas costas, mas o protagonista se defende com uma barreira mágica e, em um movimento rápido, esfaqueia o homem. O protagonista sorri, pensando que foi bom ter trazido aqueles artefatos mágicos com ele. Quando acredita que já venceu, mais bandidos aparecem e o protagonista, cansado e começando a perder as contas dos inimigos que já derrubou, continua a luta, derrotando um após o outro. Ele finalmente se aproxima de um dos homens caídos e pergunta, sem paciência, onde está o garoto que eles pegaram. O careca, rindo, se recusa a falar e começa a provocar o protagonista, questionando o que ele está fazendo ali e afirmando que ele se arrependerá de ter se metido com eles, já que o mestre deles está para chegar. O protagonista, com um sorriso irônico, agradece pela informação e afirma que o homem deveria se preocupar mais com sua própria vida. O combate continua até que o careca, em um último suspiro, morre, e o protagonista, exausto, se prepara para a próxima etapa. Quando o protagonista finalmente chega até a sala onde o irmão de Diana está, encontra o garoto assustado, achando que ele é mais um bandido. No entanto, o protagonista rapidamente tenta acalmá-lo, explicando que está ali a pedido de sua irmã, e que ele não precisa ter medo. Aaron, ainda desconfiado, pede mais explicações, mas o protagonista promete que tudo será explicado depois. Primeiro eles precisam sair dali, mas, antes que possam fazer qualquer movimento, um vampiro aparece, um ser imponente com uma aura ameaçadora. O vampiro questiona se o protagonista é o responsável pelos problemas no restaurante dele e se ele está brincando com sua comida. O protagonista logo percebe que está frente a frente com um vampiro, e o chef pergunta se ele faz parte da aliança do destino. O vampiro, com uma risada sombria, se transforma em sua forma verdadeira, ameaçando o protagonista com suas garras afiadas. O protagonista, com a calma que lhe é peculiar, responde que é apenas um forasteiro, alguém que foi extorquido pelos subordinados do vampiro e que, ao encontrar o garoto, decidiu ajudá-lo. O vampiro, entediado, fala que prefere garotos mais jovens como refeição e, com isso, avança contra o protagonista. Ele usa uma magia de sangue poderosa, que atinge o protagonista e o joga ao chão. O impacto quebra barris de vinho ao redor, mas, para a surpresa do vampiro,
O garoto parece intacto. O protagonista, com dificuldade, se recupera e, alertando Aaron para sair correndo e não olhar para trás, começa a enfrentar o vampiro em combate. O vampiro, imenso e fisicamente superior, ataca com suas garras, perfurando o peito do protagonista. Ele ironiza, dizendo que o protagonista tem habilidades de recuperação, mas, no fundo, ele sabe que a diferença de poder é imensa. O vampiro, sem pressa, brinca com seu inimigo, ciente de que, caso não estivesse se divertindo, já teria acabado com ele. Quando o protagonista tenta se levantar, o vampiro, com uma rapidez aterradora, arranca seu braço, dizendo que está se cansando da luta e que agora o protagonista pagaria por tudo que fez. Mas, em sua mente, o protagonista não desiste. Ele sabe que ainda há uma última carta a jogar, uma última chance de virar o jogo. Com um movimento desesperado, o protagonista morde o anel escondido em sua boca, e seu corpo começa a pegar fogo, entrando em combustão. O vampiro, surpreso, questiona se aquilo é uma ferramenta mágica de fogo, perguntando como ele conseguiu colocar aquilo na boca. O protagonista, pensando rapidamente, se lembra que foi no momento em que foi jogado no chão, perto do garoto e do vinho derramado, que a ideia lhe surgiu. O álcool espalhado pelo ambiente se tornaria o combustível perfeito para sua última tentativa. O vampiro, agora apreensivo, tenta afastar o protagonista, picotando seu corpo para fazer com que ele se distancie, mas é tarde demais. Uma grande explosão ocorre, gerada pela combustão do álcool, e o protagonista, ainda com o corpo em chamas, sente a dor da explosão, mas também sabe que foi a única forma de levar o vampiro consigo. No meio da fumaça das chamas, o protagonista, visivelmente ferido e exausto, reflete sobre o que aconteceu. Ele observa sua própria resistência física, pensando que, no fim, sua missão foi cumprida. Diana já estava com o irmão, e ele havia cumprido o que se propôs a fazer. Mais tarde, o sistema de notificação avisa que Vhinnes morreu, mas que o avatar dele renasceria em 7 dias. Em outro momento, vemos Diana, agora mais disposta, ganhando algum dinheiro engraxando sapatos. Ela parece mais tranquila, mas quando uma figura se aproxima e pergunta se ela pode prestar os mesmos serviços, ela se surpreende ao ver quem é. Com um sorriso emocionado, ela abraça o protagonista, acreditando que ele realmente sobreviveu. O protagonista, ainda com um tom descontraído, responde que não é fácil matá-lo, mas, no fundo, ele sabe que a morte de seu avatar foi real desta vez. Enquanto isso, o protagonista, agora em sua nova forma, reflete sobre como tudo aconteceu. Quando ele renasceu, passou uma semana pensando na melhor maneira de se aproximar de Diana e protegê-la. Ele cria um novo avatar, Aine II, e este novo corpo é dotado de habilidades de aceleração, em contraste com a resistência que o anterior possuía. O protagonista se pergunta se Diana notaria a diferença, mas, ao vê-lo e abraçá-lo, ela parece sentir que é a mesma pessoa, como se a alma dele ainda estivesse presente. Diana, com preocupação, avisa que ele não deveria voltar para aquela cidade, pois os vampiros certamente o procurariam. Mas o protagonista, confiante, assegura que não precisa se preocupar, já que com Hans, o rei imortal, ao seu lado, os vampiros não são um problema. Mais tarde, em uma pousada, enquanto o protagonista observa seu sistema, ele se dá conta de que precisará de um tempo de recarga, mas uma figura misteriosa observa à distância o morcego, agora transformado em vampiro. Ele se aproxima e agarra o pescoço do protagonista, reconhecendo-o como Vhinnes. O protagonista, percebendo que esse vampiro é muito mais forte do que o anterior, tenta reagir, mas sente que está sendo completamente imobilizado. O vampiro revela que sente magia das trevas vindo dele e o acusa de ser alguém diferente, questionando se ele faz parte da convenção do destino. O protagonista, sentindo a transformação em seu corpo, percebe que agora está adquirindo habilidades do plano de sangue vampírico, mas, ao mesmo tempo, mantém o controle sobre sua mente. O vampiro, após mordê-lo, pergunta mais uma vez se o protagonista realmente não sabe de sua origem. O protagonista, com dificuldade, ignora o chamado do sangue vampírico, mantendo sua consciência intacta. O vampiro, percebendo que estava errado, decide que o protagonista o siga, pois agora há algo importante a ser feito. O protagonista, sem perder a chance, pensa que poderá reunir mais informações sobre seus inimigos enquanto segue o vampiro. Mais tarde, no quartel-general de Anto, o vampiro que transformou o protagonista, Lord Virak,
é saudado por seus seguidores. Eles começam a cochichar sobre o novo sangue do Lorde. O protagonista, uma garota, se aproxima dele, se apresenta como Rosila e, com um sorriso, o cumprimenta, perguntando seu nome. O protagonista, agora já em um ambiente repleto de vampiros, se vê envolvido em uma situação tensa com Rosila. Ela, descontraída, oferece-lhe um sanguinho fresquinho, como se fosse uma bebida comum, e ele, com receio de levantar suspeitas, aceita o convite, mas, ao beber o sangue, o prota sente algo inesperado e profundo em seu corpo. Cada nervo dele clama por mais sangue, e ele se sente completamente dominado pela sede. Com uma tentativa desesperada de manter o controle, ele bloqueia os sentidos de olfato e paladar como centro da mente, bebendo o conteúdo da taça sem demonstrar fraqueza. Apesar de sua mente alertando para o perigo, ele agradece a Rosila, que, entusiasmada, diz que ele é exatamente o tipo de vampiro que ela gosta. Mas o prota, aproveitando a oportunidade para saber mais sobre o mundo ao seu redor, pergunta sobre a hierarquia dos vampiros. Rosila explica que existem várias categorias. Os sanguinários são como cavaleiros entre os vampiros, os sangues puros são os nobres, como o Lorde Virac, e os sangues verdadeiros são a realeza, com os sangues sagrados sendo quase como deuses. Ela revela também que os sangues sagrados são os progenitores dos vampiros, os anciãos que governam a todos, e que todo vampiro deve obedecer a esses seres. O prota, ainda processando as informações, fica surpreso ao perceber que está no meio de um jogo de poder que ele mal compreende. Em meio a essas revelações, Lord Virac interrompe a conversa, batendo na taça e chamando a atenção de todos para discutir assuntos mais urgentes. Ele fala sobre o fragmento do Rei Imortal, um artefato que foi perdido e provavelmente escondido na cidade, o que desperta a curiosidade do prota. Ao perceber que ele também já havia lidado com um culto que cultivava fragmentos mágicos, o prota questiona se os vampiros estão atrás desses fragmentos também. Lord Virac ordena que todos investiguem a cidade em busca de pistas, o que coloca o prota em um estado de alerta. Enquanto isso, Rosila sugere que eles saiam para investigar, pois a exposição ao sol poderia ser fatal para eles. O prota, cansado e já começando a sentir os efeitos da transformação vampírica, concorda, mas fica cada vez mais cético em relação ao que realmente está acontecendo. Durante a conversa com Rosila, ele descobre que um dos fragmentos de sangue dos vampiros pode estar em posse de alguém muito importante, possivelmente um dos sangues puros. Desesperado, ele tenta obter mais informações, mas Rosila se diverte com suas perguntas, rindo e dizendo que ela não sabe onde o fragmento está. Mais tarde, ao se encontrar com Diana, o prota é surpreendido por uma revelação inesperada. Diana, com um olhar sério, diz que acha saber onde o fragmento está. Ela lembra de um evento ocorrido há um ano, quando ela trabalhava limpando tumbas. Ela conta que toda sexta-feira, um vampiro aparecia em um cemitério específico e sempre sentia uma energia maligna e podre no ar. O prota, impressionado com essa informação, começa a perceber que ela pode realmente estar no caminho certo. Enquanto isso, no cemitério, uma cena brutal acontece. Um vampiro está se divertindo e torturando um humano, usando amarras de sangue para prender sua vítima, e em poucos segundos, a energia vital do homem é drenada, deixando apenas um cadáver seco. O vampiro, sem paciência, manda seus servos retirarem o corpo e trazerem um novo sacrifício, quando de repente, um exército de esqueletos surge, correndo em direção ao grupo de vampiros. O líder vampiro, Chiap, pergunta de onde vêm esses esqueletos, mas logo percebe que eles estão sendo controlados por uma magia das trevas. O necromante responsável pela magia, Hans, é revelado como o verdadeiro responsável pela invasão, e o vampiro, furioso, tenta esmagar os esqueletos com sua força bruta. Hans, porém, não se intimida. Ele usa a magia para transformar os ossos quebrados em espinhos mortais, demonstrando que ele é um adversário formidável e que está disposto a lutar até o fim. Chiap não esperava ser pego de surpresa, mas o que realmente o deixa em pânico é quando um esqueleto surge do chão e começa a segurá-lo. Ele é confrontado por um vampiro, que aparece para ajudá-lo, mas Chiap, desconfiado, questiona como esse vampiro sabia da situação. O vampiro responde que foi um reforço enviado por Lord Vac, já ciente da guerra iminente naquele cemitério. Chiap, aliviado, aceita a ajuda, mas a situação toma um rumo inesperado. O vampiro morde de repente. O prota, disfarçado, finalmente revela sua identidade. Chiap, em um momento de pura incredulidade e raiva, grita sobre a inadmissibilidade de um ser tão inferior como o prota estar sugando seu sangue. A reação de Chiap é desesperada, chamando o ato de canibalismo, mas, em poucos segundos, o sangue do vampiro se esvai, e Chiap vira um cadáver seco. O prota, tranquilo,
comenta que essa corrupção mental não funciona com ele antes de usar sua nova habilidade, Magia do Sangue, para quebrar as barreiras que o restringem. O sistema informa que ele adquiriu uma nova habilidade que torna tudo muito mais fácil para ele. Enquanto isso, Heinz se prepara para coletar o segundo fragmento do Rei Imortal, mas o cristal, como um escudo, repele sua aproximação. Ele percebe que o fragmento em questão é muito mais intenso do que o anterior, e decide usar o poder mental de seus 3 crones para absorver a energia emanada. A pressão é sentida por todos, inclusive pelos vampiros fora da tumba. Lord Vac, distante, percebe que pode estar atrasado. Quando Hans finalmente emerge da tumba, um confronto intenso se segue. Reforçado pela magia negra, ele ignora as magias de sangue lançadas contra ele e elimina rapidamente um vampiro. Mas o que realmente assusta Lord Vac é a revelação de que Hans se tornou um Arculite, possuindo agora 2 dos 3 fragmentos do Rei Imortal. Isso lhe concede poder imensurável, além do conhecimento proibido da magia negra. Lord Vac, diante da nova realidade, percebe que Hans agora possui uma imortalidade inquestionável e questiona como ele suportou tanta energia. Nesse momento, o Prota se aproxima de Vac e o morde, matando-o instantaneamente. O sistema registra que ele atingiu as condições para uma evolução, e sua habilidade de Plano do Sangue evoluir para sangue puro. Ele agora é um sangue puro, muito mais poderoso, e a evolução ocorre de forma mais rápida e implacável, através do canibalismo. Hans, com sua nova força, decide que vai devorar todos os vampiros, se necessário. Enquanto isso, a batalha toma um rumo sombrio. Os vampiros remanescentes, vendo o sol nascer cientes de que estão em desvantagem, começam a fugir. Rosila, perplexa com a situação, questiona o que fazer. Perita, com um semblante sério, lembra que o Lord Vac foi derrotado e que o inimigo, Hans, é extremamente poderoso, com até o poder mágico das cinzas caindo do céu. Ela sugere que eles recuem para o quartel-general para planejar os próximos passos. No entanto, a pressão do sol se tornando uma ameaça iminente força todos a tomar uma decisão rápida. Na cidade, um humano tenta escapar, convencido de que não será mais perseguido. Depois de ver os vampiros deixando a cidade em uma retirada estratégica, ele reflete sobre como foi uma perda de tempo confiar nos vampiros. Porém, essa confiança vacilante logo é interrompida, quando Hans aparece e o agarra. O grito do humano ecoa, e Hans, com uma calma aterradora, enquanto Hans lidava com a cidade, enfrentando as ameaças e os vestígios deixados pelos vampiros, o Prota se dedicava a outro tipo de tarefa, garantir o bem-estar de Diana e de seu irmão. Ele preparava uma refeição simples, mas farta, com bifes suculentos, e os dois agradeciam calorosamente, desfrutando de cada pedaço. Observando o quanto suas expressões haviam melhorado desde que deixaram a cidade, o Prota se perguntava sobre o futuro deles. Diana, tentando puxar conversa, mencionava que seu tio no leste de Rapel poderia ajudá-los, embora não soubesse ao certo se os receberiam. O Prota, sempre com um plano bem em mente, respondia com confiança, dizendo que, caso fosse necessário, ele poderia até pagar uma pensão alimentícia alta para o tio, para garantir que as crianças tivessem o apoio de que precisavam. Ele se sentia estranhamente apegado a eles, refletindo sobre como seu coração parecia ter mudado nesse novo mundo. Era a primeira vez em muito tempo que sentia algo tão humano. Diana, preocupada, perguntou se ele estava bem, se estava com sede de sangue, mas o Prota garantiu que estava cheio. Afinal, ele havia consumido sangue de vários vampiros e não sentia mais a necessidade. Enquanto isso, no cemitério, Hans estava em pleno processo de levantar um exército de vampiros mortos, usando seu subespaço, uma habilidade extremamente útil e poderosa. Ele refletia sobre o quão vantajoso era esse poder, capaz de armazenar infinitas coisas, e se perguntava se com mais pesquisa poderia expandir suas habilidades. Mas, antes que pudesse se aprofundar mais em seus pensamentos, uma ameaça se materializou. Um vampiro de sangue puro apareceu e, com um tom desafiador, questionou se Hans fazia parte da Convenção da Reversão Celestial. Hans, com sua usual calmaria, respondeu de maneira sarcástica, afirmando que, sim, ele fazia parte, mas o vampiro não acreditou. Ele acusou Hans de ter atacado o quartel-general dos vampiros e de ter roubado os fragmentos. Sem perder tempo, invocou uma foice para cortar Hans ao meio. O impacto foi grande, mas Hans, com sua regeneração incrível, rapidamente se reergueu, esquivando-se do golpe. Ele reconhecia a força do vampiro, mas também sabia que ele não seria fácil de derrotar. Hans tentou se retirar, mas o caminho foi bloqueado por uma barreira mágica. O vampiro, confiante, se preparava para esmagá-lo e extrair o fragmento. Hans, observando a situação,
sabia que ainda não tinha total domínio de seu poder recém-adquirido, então decidiu usar uma tática diferente. Ele declarou de forma imponente que ele, raiz da Convenção da Reversão Celestial, seria a causa da morte do vampiro, e que se retiraria agora, mas voltaria para matá-lo depois. Ele fez uma saída dramática, desfazendo a invocação de seu avatar, deixando os vampiros perplexos, sem entender exatamente o que estava acontecendo, mas cientes de que ele era uma ameaça. No entanto, a situação piorou para os vampiros. Um dos seus foi morto por uma flecha, o que indicava a presença dos paladinos na cidade. O líder vampiro, Ovor, furioso, percebeu que estavam cercados e que haviam sido colocados naquela situação devido ao comportamento de Hans. Ele jurou vingança, decidido a encontrar o Prota e destruir aquele que havia causado todos os seus problemas. Enquanto isso, de volta à casa onde Diana e seu irmão estavam, Hans, exausto, caía no chão, refletindo sobre os acontecimentos. O Prota, observando a cena, comentou com uma ponta de ironia que ele conseguiu chegar a tempo, aproveitando a situação para fazer uma brincadeira sobre o poder de desinvocação de Hans, que parecia quase trapaça. E assim, a história chegava ao seu fim, como Prota dizendo aos espectadores para curtirem o vídeo e se inscreverem no canal, encerrando com "Vejo vocês na próxima".